A palavra dessa noite tem como tema combatendo o desânimo. O dito popular diz que se conselho fosse bom, não se dava, ele se vendia. Então eu não quero trazer um conselho do mundo, eu quero trazer o conselho da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos diz em Provérbios 11:14, que não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Então a vida da igreja é assim, é palavra, é aconselhamento, é direção. E uma igreja sem direção, uma pessoa sem direção, qualquer vento lhe é contrário. Quando nós estamos sem direção, o vento ele é uma barreira de dificuldade para a nossa vida. Mas graças a Deus que todos os domingos, todos os dias que nós podemos enxergar aqui, estar aqui no culto, todas as palavras foram palavras de direção, foram palavras de bênção e que alimentou muito o meu coração. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar com os irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3, verso 13 ao 21. Efésios 3, 13 a 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Vai rápido então, hein? Eu não estou desanimado não, mas também não sou ansioso. Mas a gente precisa correr. Efésios capítulo 3, verso 13 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Portanto vos peço que não desfaleçais. Repita comigo. Não desfaleçais. Nas minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Pai, nós agradecemos a Ti por a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja uma palavra que encontre um solo fértil, Senhor, para produzir vida, Senhor, nesse solo, nessa vida, Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Glórias a Deus, queridos. A carta do apóstolo Paulo é um hino à soberana graça de Deus, mostrada aos pecadores redimidos em Cristo. E nela contém o melhor e uma boa e uma notícia ruim. Uma excelente notícia e uma notícia não agradável. Qual nós esperamos ter a primeira? Qual é a primeira notícia que você quer ter? A boa ou a notícia ruim? Boa, né? Hoje, agora à noite tá bom. Antes ficou naquela mescla ali. E eu, como Paulo, eu também prefiro a melhor notícia. Amém? Porque a melhor notícia, ela tem um poder motivador no nosso coração de nos impulsionar a coisas boas. E a notícia ruim, ela não se torna às vezes não tão ruim assim. E a palavra de Deus diz assim: olha que notícia que nós louvamos aqui. E é a maior notícia, é a melhor notícia
e que resume toda a Bíblia. Diz assim, Efésios 2, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você entende isso? Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos deu vida, Ele nos concedeu vida. Um dia nós estávamos mortos, sob a influência do pecado, e o Senhor, através do seu sangue, da cruz, da morte e ressurreição na cruz, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos deu vida. Em João 10, verso 10 diz: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vida qualquer, é uma vida abundante, é uma vida próspera, é uma vida feliz, é uma vida agradável, uma vida que você acorda, aleluia, e consegue glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, conseguir ver em pequenos detalhes como Deus é precioso. Você consegue enxergar isso? Será que com os nossos olhos a gente consegue enxergar essa vida abundante? Em Cristo, porque sem Cristo nós não somos nada. Nós somos sim como um galho morto, sem vida, um galho seco em uma árvore qualquer. Sem Cristo nós não temos esperança. Sem Cristo nós andamos desanimados. Talvez essa seja uma reação do nosso tempo, da nossa geração, do nosso Brasil, da nossa vida hoje, da nossa semana. Quem sabe como você também está passando por esses dias desanimado, com as coisas que nós estamos vendo. Talvez você andou ansioso, aflito, não encontra esperança para o seu amanhã. Passei alguns dias atrás, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu passei tão aflito, num domingo para segunda, que eu amanheci, eu dormi mal, num domingo qualquer, que eu dormi mal, com o coração aflito. Eu amanheci, sabe quando você amanhece, parece que está tudo cinza, tudo difícil, tudo preto, negro. Eu amanheci dessa forma. Aí a minha esposa, com toda alegria, com todo amor, com todo carinho, glória a Deus, ela começou a falar. Eu amanheci em casa, não fui trabalhar. Aí ela começou a falar. As mulheres não falam tanto assim, né? Nem a minha esposa não fala tanto assim. E eu cheguei para ela e falei assim, pela primeira vez, eu não me lembro de ter falado isso outra vez para você. Eu falei, por favor, me dá um tempinho. Eu estou com a cabeça quente, eu estou desanimado, eu estou triste. Me dá só um tempinho. Ela falou, vai lá para o quarto, se isola, vai lá curar sua deprê aí, se isola, porque, tá bom, não vou ficar perto de você não. E depois a gente vai se acalmando em Cristo Jesus, a palavra vai entrando, a gente vai se acalmando e vai encontrando esperança, onde às vezes não tem esperança, mas a gente encontra fé, aleluia, para firmar, para trilhar os nossos caminhos. E isso é a nossa esperança é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é a nossa esperança e nós depositamos nele a nossa confiança. Mas como combater esse desânimo? Paulo, ele escreve aos Efésios, preso em uma cadeia romana, escreve falando dessa graça maravilhosa do Pai, esse poder do Pai, essa chama, e ele chama os cristãos para desfrutar dessa boa notícia. A boa notícia é que ele nos deu vida, e uma vida abundante. Vida abundante não é uma vida qualquer, não é uma vida que depende das circunstâncias. Uma vida abundante não depende das coisas dessa vida. Uma vida abundante olha para o alto, olha para Jesus, porque está tudo consumado. Tetelestai,
tudo foi consumado, tudo foi feito, é o suficiente para termos vida. Ele faz essa colocação, olha, essa oração, esse pedido. Ele coloca, olha, vocês receberam, olha, uma nova vida. E agora eu pergunto, como a igreja, ela deve se portar como alguém que tem essa vida? Como nós devemos nos portar como alguém que tem essa vida abundante? Será que andando ansioso, andando desanimado, andando aflito? Será que essa mensagem que a igreja viva, triunfante, vai passar para essa geração incrédula, desanimada, desgastada, desgraçada que está aí? Será que nós temos uma palavra de boas novas para essa geração? Aleluia! Aí Paulo, ele nos mostra, ele nos move, dizendo, olha, o que nós temos, o que nós somos. Nós temos uma vocação. E qual é a nossa vocação? Efésios 4, 1 a 3. Olha, nós fomos chamados, andai de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, não é em briga, não é em discórdia. Se há briga nos nossos relacionamentos, nós temos que rever os nossos conceitos. E às vezes dá vontade de brigar mesmo, irmão. Dá vontade de colocar verdades, abrir a cabeça de alguém e abrir, fazer uma cirurgia e enfiar a palavra, enfiar verdades. Mas graças a Deus que a gente não tem essa oportunidade, porque nós somos maus. E para fazer maldade a gente sempre está à nossa porta. Mas para fazer bondade a gente tem que ter sacrifício. E o sacrifício que nós temos é amar essa geração. E tem mais, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar diligentemente é esforçar, é ter perseverança, é ir à frente para que essa unidade do corpo de Cristo ela se mantenha e seja o vínculo da paz, a paz que nos une, a paz que nos une, a paz que nos dá estradas para a gente ir e pregar essas boas novas para essas pessoas que estão aflitas. O que aconteceu com a igreja brasileira? O que está acontecendo com a gente? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e entender. Não podemos desviar o foco. O nosso foco é Cristo Jesus. Vamos combater todas as artimanhas de Satanás? Vamos, com toda a nossa força, com toda a nossa garra, sim. Aleluia. Mas nunca deixar de combater aquilo que é a verdade e o objetivo e o propósito da nossa vida. Essa é a luta que é diária, essa é a luta que tem que ser constante na nossa vida. Agora, qual é a vocação que a gente foi chamado como cristão? Fomos chamados porque Ele nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu, nos predestinou para a adoção de filhos, para ser filhos de Deus. Ele nos escolheu, nos predestinou, aleluia, e nele nós somos feitos também herança. Então nós somos filhos, nós fomos escolhidos, nós somos santos, irrepreensíveis, nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós somos essas pessoas, nós somos herança, nós somos filhos, nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor olha para a gente, o Senhor nos ama. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, aleluia, que move céus e terra ao nosso favor. É um Deus presente, é um Deus maravilhoso. Agora, por todas essas afirmações que Paulo, ele escreve a Éfeso, ele faz um pedido e faz uma oração à igreja, que ecoa hoje uma palavra que há mais de 2000 anos foi colocada e encerrada ali. Ecoa no nosso coração hoje essa palavra, e chega tão forte
ao nosso coração, aos nossos ouvidos, que é como um grito de morte, é como um grito de socorro, que tem poder para nos direcionar. Verso 13: portanto vos peço que não desfaleçais. Esse grito que Paulo escreve à igreja de Éfeso, dizendo: olha, não desfaleça, não esteja desanimado. Desfalecer é estar esgotado, é estar exausto. Quem sabe você está dessa forma, exausto, cansado. A gente liga o celular, é fake news de um lado, fake news de outro, é destruição de um lado, destruição do outro. Aleluia. E o que nós vamos fazer nisso? Às vezes dá vontade de fazer, sabe o que? Parar, deixa lá, deixa abafar. Vamos depositar nossa confiança em Deus. Mas isso já está sinalizando para esse novo tempo que vai acontecer. Um novo tempo que tudo vai ser fake news, tudo vai ser mentira. A verdade vai ser considerada como mentira. Até o passado se torna incerto. No meu trabalho, a gente tem uma máxima lá. Fala disso, que o negócio é tão pesado lá que o passado é incerto. Eles conseguem mudar o passado. E esse mundo, ele vai fazer isso, ele está fazendo isso. Para falar daqui a pouco que isso aqui é mentira. Que isso aqui, nós não podemos seguir essa palavra como regra de fé e conduta. Ah, não, é parcial. É só um Novo Testamento, é só um Antigo Testamento, é só as cartas de Paulo. Não, é só os Evangelhos. Não, a nossa Bíblia é a Bíblia toda a Bíblia, toda a Escritura é proveitosa. Toda ela, não é parte. A Bíblia é a palavra de Deus para a nossa vida, e vai chegar esse tempo. Está perto, irmãos. Mas não desanime, em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 18, verso 8, diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus também declarou isso, que no final desses tempos, a nossa luta vai ser, sabe com o quê? Com a nossa fé, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa razão, porque o ataque do inimigo é assim, é na nossa mente, é destruindo a nossa fé. E a fé faz a gente bloquear, faz a gente parar. Achará fé na terra. Esse é o desafio para a nossa geração. E a partir desse clamor de Paulo, vou considerar algumas verdades rápidas para a igreja local, para a igreja batista Manaim, extraídas nesse texto base de Efésios 3, que servem de motivos constantes de nossas orações e nos motiva a combater o desânimo. Então, o meu objetivo é que essa palavra, aleluia, seja verdade poderosa, impactante na tua vida, para te dar força para superar. É um alimento para quando não tivermos alimento, está guardado no nosso coração, para te motivar a caminhar e servir para motivo da sua oração e motivo da sua batalha de combater o desânimo que assola talvez a sua vida e a vida de alguém que está próximo de você. Como é difícil hoje tentar animar a quem está desanimado. Animar com as nossas forças nós não conseguimos. Às vezes nós somos apenas animador de plateia. Queremos animar as pessoas, trazer uma realidade que é difícil de ver. Mas eu digo para você, talvez eu ou você não consiga fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para fazer isso. O Espírito Santo de Deus é poderoso para te dar ânimo, para encontrar ânimo onde não tem, para trazer estrutura onde não tem estrutura, para fazer algo novo naquilo que está velho. Mas para tanto, é necessário que a gente entenda e compreenda a palavra de Deus, e siga e caminhe na palavra, porque sem a palavra nós não temos nada. A luta que teve, irmãos, para que essa palavra chegasse facilmente às nossas mãos, todos nós sabemos,
através da Reforma Protestante. Quantos homens e mulheres deram a sua vida para que essa palavra chegasse à nossa vida, chegasse à nossa disposição hoje. Mas o que vai acontecer e já está acontecendo? Pessoas desprezam a palavra e preferem a palavra do Instagram, do Facebook, do TikTok. Tem palavra no TikTok? Tem, né? TikTok, que mais? Messenger, Telegram, Kawaii, essas coisas aí. Aí a gente vai, em vez de nos alimentar com essas coisas, com a Bíblia, com as coisas de Deus, nos alimentar com Deus, com intimidade com Deus, a gente já amanhece, irmãos, e já pega. Eu falo isso, o primeiro a ouvir essa palavra que sai da minha boca são os meus ouvidos. Isso também tem que ser uma determinação do meu coração, da minha vida. Não estou pregando para vocês, eu prego para mim também. Porque se eu não vigiar, eu sou o primeiro a cair. Que a batalha vem. Mas em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a primeira consideração: não desanime. Não estamos sós. Somos uma família, o corpo místico de Cristo. Nós somos uma família e nós temos um Pai. Verso 14, verso 15. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo, ele se prostra diante do Pai, clamando pela igreja, para que essa palavra chegasse à nossa realidade e à nossa vida. Verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Nós não estamos órfãos, nós temos uma família, nós temos um Pai presente, um Pai maravilhoso, um Pai fiel, um Pai, aleluia, que vela, aleluia, que está presente, um Pai perseverante, um Pai que não esmorece, um Pai fiel, um Pai poderoso, um Pai que não abandona, um Pai que não desanima, um Pai que está presente e é Pai na nossa vida. Talvez você não tenha uma referência de Pai, mas a maior referência de Pai que nós temos é o nosso Pai Celestial, porque Ele ama estar em família, por isso que Ele criou, estabeleceu a igreja. Por isso que lá no Éden, aleluia, Ele veio com a bênção da humanidade. Então nós não estamos sós, nós não somos órfãos. Sabemos que através dessa família nós temos um sentimento, sabe, um sentimento precioso, um sentimento de pertencimento. Quando você se une a essa família maravilhosa, você se torna um. Você é amado, você é gerado ali, os sentimentos são arrolados ali, na comunhão, na unidade. Isso é poderoso, sabe por quê? Porque muitos não têm referência de família, mas nós aqui temos que ser família, no qual o Pai dá a direção. Aleluia, e nós como servos, como irmãos, aleluia, nós vamos prosseguindo, caminhando com toda a dedicação, com todo o amor, com toda a perseverança, aleluia, com toda a dedicação. Isso é família. Nós somos um corpo no qual o cabeça é Cristo, e andar como família traz esse sentimento de pertencimento. E esse sentimento, a ciência, esse sentimento de pertencimento, a ciência diz que são hábitos, e que são hábitos que podem ser transformados. E se a ciência atesta isso, a fé já caminha há muito tempo, aleluia, nessa promessa maravilhosa. No coletivo, os hábitos são transformados. No coletivo, aquele que era pecador se torna santo. No coletivo, aquele que era ladrão, ele se converte, aleluia, e se torna uma bênção de Deus. Aquele que era adúltero, ele, aleluia, ele ama agora a sua esposa e quer ter uma vida saudável com ela. Aquele que era um pai ausente, quando ele tem a ministração dessa palavra pela fé, ele se torna um pai presente, ele perdoa, ele ama, ele dá graça aos seus filhos. Assim é a família. Se a ciência diz isso, a fé já nos ensinou há muito tempo. Pois a fé não é um tiro no escuro. A fé é uma estrada pavimentada por aquele que veio,
aleluia, e sem pecado, aleluia, veio, andou, caminhou por essa terra, aleluia, e venceu, e nos mostrou como vencer, aleluia. Essa é uma boa notícia para você, é andar por fé, essa fé que transforma, essa fé que muda. Então não desanime, você não possui desânimo, veja o quanto Deus te ama, Ele não desistiu de você. Se você está aqui, talvez você passou por momentos tão difíceis, tentando até dar cabo da sua vida, mas diga, o Pai estava contigo, Ele não deixou você sucumbir à sua vida, porque Ele quer te mostrar coisas novas, coisas preciosas, que é andar em família, em comunhão com a igreja, porque o Pai mesmo derrama a sua graça, o seu óleo precioso sobre a união, sobre a unidade da igreja. Você deseja experimentar essas coisas? Aqui somos uma família. Perfeita? Não. Perfeita só lá na glória. Temos as nossas dificuldades, mas amamos, mas perdoamos, mas procuramos ser melhores uns para os outros. Ele não desistiu de você. Segundo, não desanime. O Senhor nos fortaleceu com o seu poder. Verso 16. Para que segundo a da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O Senhor nos fortaleceu com o seu poder. A palavra grega que diz poder é o dunamis, que é a dinamite, é a explosão, é o poder de transformar formas, de aquecer aquilo que não conseguiria mudar com a normalidade normal da forma, aleluia, com poder é transformado. E o Senhor deu esse poder para manifestar na vida da igreja. Esse poder que transforma, essa dinamite que entra no nosso coração, que nos dá poder, aleluia, para combater o pecado, para viver uma vida santa, para viver uma vida abençoada em Cristo Jesus. Porque esse poder já foi derramado, lá em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder é a palavra de Deus é poder. A mensagem da cruz é poder para aqueles que são salvos, mas é condenação para aqueles que perecem, é loucura. Então esse poder está à disposição da igreja do Senhor, está à disposição de você para lutar o seu desânimo, a sua talvez ansiedade, para lutar e combater, transferir, tirar o meu problema, a minha vida. Não, quando eu olho para Cristo, eu não tenho mais olhos para mim mesmo. Quando eu olho para como Cristo fez na cruz do Calvário, eu não tenho olhos mais para mim. Aí os problemas, eles são sanados por Cristo Jesus. O Senhor, Ele promove, Ele resolve aquilo que a gente não consegue resolver. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia, creia nisso. Quando você tiver uma situação que você não sabe o que fazer, clame ao Deus do impossível e descanse, e você vai alcançar a vitória, em nome de Jesus. Então não desanime, pois o Senhor é a tua força, e Ele te concede poder através da sua poderosa palavra. Terceiro, não desanime, pela fé em Cristo, pela fé Cristo vive em nós, e estamos firmados nele. Verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Jesus, Ele nos ensinou dizendo, a guardar todas as coisas que Ele tinha ordenado, dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então pela fé nós cremos que Cristo habita em nós. Pela fé nós cremos que estamos arraigados e alicerçados em amor. Sabe o que quer dizer isso? É como uma planta. Nós estamos arraigados com árvores, enfincados no solo. A raiz, ela vai entrando, e quando bate o vento, quando bate as dificuldades, nós não só balançamos, mas não saímos, não caímos. Porque nós estamos alicerçados também
nesse amor perfeito de Cristo Jesus. Que amor é esse? Estamos como um edifício enfincado ali na rocha. Que amor é esse? João, o evangelista, ele diz, João capítulo 3, verso 16, ele diz algo que nós sabemos, contemplamos, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é a maior dispensação do amor, aleluia, sobre a nossa vida. Agora, o que pode nos parar? O que pode tentar acusação contra os eleitos de Deus? Quem condena a nossa vida? Quem pode nos separar do amor de Deus? Todas essas coisas, todas as dificuldades, toda a angústia, toda a tribulação, toda a perseguição, toda a fome, toda a nudez, perigo, espada, tudo, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Todas essas coisas, porém, do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores no meio de tantas dificuldades dessa vida. E o Senhor nos ensina a ser dessa forma. Terceiro, por fim, quarto, não desanime, tenha compreensão com todos os santos, o amor de Cristo e de toda a plenitude dele. Verso 18 e 19, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados por toda a plenitude. Como nós vamos compreender esse amor? É provando, é experimentando. Não é uma ciência. Compreender esse amor poderoso não é uma ciência. A gente não pode conjecturar sem experimentar. O amor de Deus é algo experimental. Aquele que experimenta o amor de Deus é grato a vida toda. Aquele que experimenta o amor poderoso num dia da angústia, num dia da dificuldade, aleluia, não abandona esse Cristo. Não abandona. Pode passar por dificuldades da vida, pode achar até que está longe, pode achar até que está fora. Aleluia, mas o amor está com ele, Cristo está com ele, o Espírito Santo, aleluia, fortalece a vida dele. Como compreender essa largura, esse comprimento, essa altura, essa profundidade? A altura do amor de Cristo, ele contempla o mundo inteiro. O comprimento se estende em toda a eternidade e em todas as gerações. Esse é o amor. A altura é o propósito e objetivo para a glória celestial. É para lá que nós temos que juntar os nossos tesouros para ir para lá. Um tesouro que o fogo, a palha, o incêndio, nada pode destruir. Aleluia. É a profundidade. É o amor de Cristo que amou, morrendo, descendo da sua glória, se esvaziando, tomando forma de homem, vindo passar por todas as aflições que a humanidade passa. Essa é a profundidade, e nos redimir da maldição do pecado. Esse é o amor de Cristo para a sua vida e para a minha vida, que tem que impactar o meu coração aflito. Nós buscamos a esperança, amor, em coisas que se perdem nesse mundo, mas que não preenche o vazio do nosso coração, que só é preenchido com esse amor, com a presença de Cristo Jesus. Você já experimentou isso? Já achou que no mundo ia preencher o seu vazio? Que um casamento ia preencher o seu vazio? Que um filho ia preencher o seu vazio? Que um bem material ia preencher o seu vazio? Mas talvez você está aqui hoje, ainda com vazio no coração. Mas eu quero dizer essa boa notícia: o Senhor quer habitar
dentro de você. O Senhor quer fazer morada no teu coração, quer transformar, quer te dar paz, quer te dar alegria. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, que guarda a nossa mente, que excede toda a nossa mente, que guarda o nosso entendimento e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a paz de Deus perfeita e maravilhosa que Deus tem, aleluia, para a sua vida nessa noite. Combate o desânimo somente pela palavra e pelo poder de Deus. Por fim, isso tudo só encontra a plenitude no corpo. Individualmente nós não conhecemos e não experimentamos toda a plenitude de Deus. Talvez a gente experimente no individual umas frações, uns estalos de Deus. Mas você já experimentou quando você está no corpo, como você voa, como você experimenta, parece que você experimenta tudo de Deus. Quando você sai da reunião, da igreja aqui, do culto, desse culto maravilhoso, esses louvores maravilhosos, parece que você sai leve. Eu saio às vezes cansado. O Marcelo estava falando na terça-feira, que tem dia que parece que eu vou voar, irmão. E eu sou assim, não olha para mim adorando a Deus não, que talvez seja um escândalo para você. Eu levanto a mão, eu sou espaçoso, eu vou para tudo que é lugar, eu pulo. Sabe por quê? Porque essa é a bênção do corpo. Sozinho não experimentamos isso. Deus deu à igreja, porque esse mistério que estava oculto desde lá da antiguidade, o Senhor revelou para os nossos dias. Aleluia. Capítulo 3, verso 10 de Efésios. Para que pela igreja, preste atenção, não é individualmente, é pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. A multiforme sabedoria de Deus não é uma sabedoria que nós entendemos, é uma forma variada. A multiforme graça de Deus toca você de um jeito, toca você de outro, toca a minha vida de uma outra forma, e junto, aleluia, nós formamos essa plenitude de adoração em comunhão. Essa plenitude maravilhosa que Deus faz no meio do corpo. Não desanime, experimente com todos os santos o amor de Cristo e toda a sua plenitude. Não desanime, nós não estamos sós, somos uma família, o corpo místico de Cristo. Não desanime, o Senhor nos fortaleceu com seu poder. Não desanime, o Senhor, pela fé, Cristo vive em nós e estamos firmados nele. Não desanime, tenha compreensão com todos os santos. O amor de Cristo, experimente toda a plenitude de Deus. Deus ainda tem o melhor para a gente, irmãos. Não pense que o amanhã reserve coisas ruins para você, não. Não, tenha fé que o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. Os nossos olhos podem não contemplar, mas o melhor de Deus está por vir. Aleluia. Glória a Deus. E o que a palavra de Deus nos sugere para esses tempos? Finalizando. A fórmula da gratidão. A fórmula da gratidão é a fé, mais o poder, mais o amor. Tudo está inserido nesses versículos. Ser grato, com fé, poder e amor, você alcança a plenitude de Deus. Mas se você tira um elemento daí, o que acontece? Uma igreja com fé, poder, sem amor, é uma igreja religiosa. Uma igreja que tem fé, que tem amor, mas não tem poder,
é uma igreja fanática. Ou melhor, a igreja que tem poder e não tem amor é uma igreja fanática. Uma igreja que tem amor, mas não tem poder, é uma igreja religiosa. Mas uma igreja que tem fé, que tem poder e amor, é uma igreja grata. E Deus se manifesta no meio de todos os santos. Uma igreja grata, uma igreja que flui no poder de Deus. Porque a fé flui, o poder flui, o amor flui. Facilmente. Porque isso provém de Deus. Isso é um dom precioso de Deus. E por fim, Paulo, ele, na doxologia de gratidão e louvor a Deus, ele diz, no verso 20 e 21, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí ele diz, a Ele a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. É uma palavra de gratidão, de louvor àquele que merece e é digno de todo o nosso louvor. Encerro aqui com a palavra que tenho vivido aqui. Primeiro eu expresso a Deus e depois a igreja. Eu tenho vivido e experimentado aqui essa igreja que me acolheu, a mim e a minha esposa, e as minhas filhas, que de férias elas vinham aqui. A minha palavra a Deus e a igreja do Senhor é gratidão. Muito obrigado. Que Deus conceda graça sobre a vida de vocês, fé, poder e amor. E eu vou estar longe, mas vou estar perto. E um dia, quem sabe, o Senhor nos une mais uma vez. Eu agradeço a vida de vocês, a graça e o amor de vocês sobre a minha vida, a vida da minha esposa e da minha família. Em nome de Jesus. Pastor Léo, muito obrigado. Que Deus continue abençoando, dando graça sobre a sua vida e sobre esse ministério, essa igreja linda e maravilhosa que eu tenho a oportunidade de conhecer. Que Deus os abençoe. Recebam a minha gratidão em nome de Jesus.